Se você encontrou, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, diga glória a Deus. Leiamos, portanto, o texto sagrado que diz-nos assim. Houve um homem de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Mais uma vez, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Verso 10. Ela, pois, com amargura de espírito, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tome o seu assento, com toda liberdade, para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, de cara já nos traz alguns problemas de ordem moral, social, até bíblico e teológico, porque o segundo versículo nos diz que Eucana, embora sendo um homem de Deus, embora sendo temente, piedoso, que ia todos os anos à casa do Senhor sacrificar, adorar, porém o texto nos diz que ele tinha duas esposas. Quando nós olhamos para esse texto, para essa declaração, evidentemente há um choque dentro da nossa consciência. Como pode alguém que é servo de Deus, que é temente a Deus, possuir duas esposas? Para resolvermos essa questão social, moral, bíblica e teológica, precisamos entender que no Antigo Testamento a poligamia possuía uma certa concessão ou permissão da parte de Deus em virtude de alguns problemas locais, culturais e localizados somente para esta época e somente para esse período do tratar de Deus com a humanidade. Nessa época, uma mulher ficando viúva, ela estaria exposta à prostituição ou até mesmo à escravidão. E muitas das vezes casar com o cunhado ou casar com seu cunhado seria a solução para um problema maior. Imagine um homem casado com uma mulher tendo 15 ou 20 filhos, porque essa era a realidade dos tempos bíblicos, e de repente em uma batalha, em uma guerra, ele morre e a mulher fica viúva. Então, para a mulher e nem os filhos se enveredar para o caminho da escravidão, ou muitas das vezes para a prostituição para sustentar os filhos,
Deus então permitia que o cunhado então assumisse a viúva e os seus filhos. Perceba que a poligamia no Antigo Testamento era permitida com algumas exceções, mas o padrão de Deus para o casamento sempre foi um homem e uma mulher. Quando questionado a respeito do casamento em Mateus capítulo 19, Jesus declara com toda a propriedade que não foi assim desde o princípio, mas Deus criou um homem para uma mulher. Portanto, o texto que nós acabamos de ler não serve de base nenhuma para alguém sustentar, hipoteticamente, com todo o erro hermenêutico, de que ele deve casar com duas esposas, porque a Bíblia não está justificando isso. Se alguém se utilizar desse texto, está cometendo um grave erro de interpretação. A segunda questão que nós devemos nos ater a esse texto é que a condição e o valor de uma mulher estava exatamente no fato dela gerar filhos. Por isso que nós encontramos no texto uma mulher amargurada, angustiada, porque dentro da sua realidade, dentro da sua cultura, o seu valor estava justamente nessa condição. Se fosse para os dias atuais uma mulher não ter filho ou ter apenas um, é vantagem dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Mas para uma sociedade completamente diferente da nossa, uma mulher ter 15 filhos era vantagem. Caso o esposo morresse, já citei para você, ela seria amparada pelos seus filhos. Era uma questão cultural, social e até mesmo de providenciária na sua velhice. Essa é a base do sofrimento dessa mulher. Primeiro, que ela não podia ter filhos. Segundo, a poligamia que era instaurada de forma providencial dentro daquela cultura e dentro daquela realidade. Ela foi evidentemente a primeira esposa de Elcana, mas pelo fato de não ter a capacidade de gerar filhos, ele então vai ter que casar com uma outra mulher para perpetuar sua descendência, o seu nome. E isso vai gerar dentro da casa e da vida dessa mulher o desconforto que nós já conhecemos. Todos nós sabemos o quanto é difícil a convivência familiar. Dividir o mesmo teto é um desafio diário. Agora imagine comigo dividir a mesma casa, o mesmo teto com alguém que te irrita diuturnamente. Se dividir a mesma casa, a mesa, a janta, o almoço, com quem nós amamos, já é difícil. Imagine dividir a mesma casa, e não só a casa, como o marido, com uma pessoa que está nos irritando diariamente. Como se não bastasse Ana ver o seu esposo se relacionar com outra mulher, e essa mulher dando filhos a ele, ela era continuamente irritada, zangada. O texto classifica Penina como uma mulher adversária, que não dava paz, que não dava trégua, que não dava brecha, que não dava nada, nenhum alívio. Diuturnamente era a mesma coisa, a mesma irritação, a mesma raiva. E essa mulher vai criando dentro de si talvez um sentimento quase que depressivo, a ponto dela chegar nas suas últimas instâncias e queixar-se para o seu esposo. Mas olhe para cá, quando eu olho para a história dessa mulher, eu abri aqui, o texto é claro em dizer no verso de número 5 e também no verso de número 6, por duas vezes, que quem fechou a madre de Ana não foi o diabo, não foi o homem, não foi o inferno, não foi demônio, mas quem fechou a madre de Ana foi Deus. Foi Deus que fechou a porta. Foi Deus que fechou a madre. Foi Deus que fechou as circunstâncias e criou a situação em que ela se encontra. Não foi o diabo
diabo que fechou a madre dela. Não foi o inferno, não foi um demônio, não foi um problema congênito de saúde. Simplesmente Deus foi lá e fechou a porta. Olhe para cá. Tem portas que é Deus que fecha. Tem portas que não é homem que fecha, tem portas que não é o inferno que fecha, tem portas que não é o diabo que fecha, tem portas que é Deus que fecha. Pastor, e por que é que Deus fechou a madre de Ana? Simples, para ela poder abrir o coração. Deus fechou a madre para ela abrir o coração. Às vezes Deus precisa fechar a porta. Às vezes Deus precisa te colocar dentro de um lugar enclausurado, aonde você não tem opções, para que quando cesse as opções, aí você só tem uma opção: olhar para o céu, olhar para cima, porque Deus é teu socorro. Quando Deus fecha a madre de Ana, Ele está dizendo: Ana, não é a Eucana que vai resolver o teu problema, não é a Penina que vai resolver o teu problema, não é o sacerdote Eli, Ofni e Finéias que vai resolver o teu problema. Vá para o altar que eu posso resolver o teu problema. Deus está ensinando Ana a ser dependente dEle. Ele fechou a madre para Ana primeiro poder abrir o seu coração, abrir a sua alma. Quando Deus fecha a madre, Ele está dizendo: oh Ana, se eu fechei, eu também posso abrir. Deus tem a chave para abrir e fechar. Quando Ele fecha, somente Ele pode abrir. Às vezes você está procurando solução em homens. Às vezes você está correndo atrás de homens para abrir uma porta para você, sendo que quem tem a chave para abrir é Deus. Só Deus pode abrir a porta. Se Ele fechou, Ele abre. Eu aprendo mais uma lição com essa mulher. Ela tinha 1001 motivos, olhe para cá. Ela tinha 1001 motivos, se existisse rede social naquela época, para ir no Instagram, fazer um belo de um textão, marcar a Penina e fazer aquele belo desabafo. Se fosse em época de rede social e Ana não fosse uma mulher convertida, todos os dias tinha uma indireta para Penina. Mas não é isso que ela vai fazer. O texto diz que continuamente ela subia à casa do Senhor. A resposta que Ana dava para Penina era joelho no chão. A resposta que Ana dava para Penina era oração. A resposta que Ana dava para Penina era lágrimas na presença do Senhor. Enquanto você não mudar o teu comportamento, Deus também não vai mudar essa circunstância. Mude de comportamento, que Deus vai abrir a porta. O seu comportamento pode acelerar ou diminuir o processo. O processo foi diminuído porque ela resolveu orar. O seu comportamento não foi jogar em direta, o seu comportamento não foi enfrentar a sua adversária, o seu comportamento não foi se maldizer, o seu comportamento não foi se queixar, o seu comportamento foi simplesmente subir à casa do Senhor e adorar. Talvez Penina só para te distrair, só para tirar o foco, só para roubar a atenção. Mas não deixa a Penina roubar a tua atenção. Não deixa a Penina roubar o teu foco. Não deixa os teus críticos e os teus inimigos roubarem o objetivo, o propósito de Deus na sua vida. Quanto mais Penina grita, quanto mais Penina levanta críticas, quanto mais Penina late, Ana vai orar. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Você consegue levantar a mão direita em nome de Jesus? Segura a mão, porque isso aqui é profecia.
em tempo de rede social, não vá para o Facebook, para o Instagram, jogar indireta para a Penina. Entra no quarto, fecha a porta e busque a presença de Deus. E deixa Deus dar resposta para a Penina. Deixa Deus dar resposta para os seus inimigos. Vai orar, que a porta vai se abrir. Aleluia. Eu aprendo mais uma verdade com essa mulher. Por cerca de 20 anos ela orou pedindo a Deus um filho. Quantos anos? Quantos anos? 20 anos pedindo a Deus um filho e Deus não deu. Sabe por que Ana queria um filho? Só para passar na cara de Penina. Sabe por que Ana queria um filho? Só para dizer, agora eu tenho. Sabe por que Ana queria um filho nesses 20 anos? Só para dizer, a partir de hoje você não me humilha mais. Sabe por que nesse período Ana queria um filho e Deus não deu? Porque esse filho seria a vingança dela. Mas enquanto o filho era símbolo de vingança, a madre continua fechada. Aí a ficha caiu, ela disse, eu vou mudar a oração. E é isso que ela vai fazer. Quando ela muda a oração, Deus muda a resposta. Vou repetir mais uma vez. Quando ela muda a oração, Deus também muda a resposta. Quando ela disse assim, eu não quero um filho para mim, mas eu quero um filho para ti. Aí Deus se levantou do trono e disse, chegou aonde eu quero. Porque eu não quero te dar filho para você passar na cara de Penina. Eu não quero te abençoar para você passar na cara dos outros. Eu quero te abençoar para que a bênção na tua vida seja bênção para os outros também, Ana. Enquanto você quiser bênção para satisfazer o teu ego, a porta vai ficar fechada. Enquanto você pedir bênção para Deus, para passar na cara dos outros, a porta vai ficar fechada. Mas no dia que você dizer, Deus, se o Senhor me der, não é meu. Se o Senhor me der, é teu. Se o Senhor me der, é para a tua obra. Se o Senhor me der, é para abençoar os outros. Se o Senhor me der, não é para o meu ego. Se o Senhor me der, não vai ficar comigo. Eu não sou lagoa, eu sou o rio. Eu não só recebo, mas compartilho também. Quando Ana mudou a oração, Deus também mudou a resposta. Deus não quer te abençoar para a bênção ficar apenas com você. Deus queria dar a Ana muito mais do que um filho. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda se você consegue levantar as duas mãos, vai. Tem alguém entendendo que o céu está falando aqui nessa noite? Tem alguém entendendo que a bênção não é para satisfazer o seu ego, o milagre não é para satisfazer o seu ego, o milagre não é para você se realizar em si mesmo, o milagre não é para você pisar em cima de Penina, o milagre não é para você pisar em cima dos outros, o milagre é para você chamar todo mundo na mesma mesa e dizer, vem comer porque aqui tem pão também. Ela muda de oração. E Deus muda a resposta. Sabe por quê? Porque Deus estava usando a situação para mudar Ana. Deus não vai mudar essa circunstância enquanto primeiro você não mudar. Tem gente que está pedindo Deus muda, Deus trabalha, Deus transforma, sendo que você ainda não foi transformado. E Deus não vai mudar essa circunstância enquanto primeiro você não se transformar. Deus não vai mudar, Deus não vai abrir essa porta enquanto primeiro você não abrir o seu coração e mudar as suas atitudes. A porta vai continuar fechada. A circunstância vai continuar travada. Deus não vai mover um palmo, Deus não vai mover 1 milímetro dessa porta enquanto primeiro você não mudar, enquanto primeiro você não mudar o seu comportamento, o seu caráter. Deus usa circunstâncias para nos mudar. E uma vez mudados, Ele muda as circunstâncias. Depois que ela muda a concepção, depois que ela muda a oração,
depois que ela muda o seu comportamento, depois que ela resolve doar para Deus, aí sim, Deus disse para ela: chegou aonde eu queria. Deus concede a ela o seu desejo, o seu pedido. Mas olhe para cá. Por que é que Deus fechou a madre de Ana? Por que é que Deus colocou Ana numa situação desconfortável e difícil? Vou repetir mais uma vez. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um. Repita comigo. Ana precisava de um filho. Para ficar bonito, Ana precisava de um filho. Mas Deus precisava de um profeta. E profeta não é gerado de qualquer jeito. Profeta não é gerado de qualquer maneira. Profeta é forjado no sofrimento. Profeta é forjado na dor. Profeta é forjado nas batalhas. É por isso que essa porta está fechada. Se Deus não tivesse fechado a madre de Ana, Penina não iria aparecer na história. Se Penina não aparecesse na história, Ana não ia sofrer. Se Ana não sofresse, ela não ia chorar. Se ela não chorasse, ela não ia orar no altar do Senhor. E se ela não orasse no altar do Senhor, Samuel não nascia. E se Samuel não nascesse, Deus não teria um profeta. É por isso que Deus colocou você nessa porta fechada. Eu estou sentindo graça de Deus. Levanta a mão, porque isso aqui é profecia. Levanta a mão, porque isso aqui é profecia. Sabe por que a circunstância está difícil, está doendo e a porta está fechada? É porque Deus colocou você nessa dor para gerar algo maior. Quando Deus quer fazer coisas extraordinárias, primeiro Ele nos prova, coloca-nos no sofrimento. Deus nunca vai te usar, guarde isso, Deus nunca vai te usar poderosamente sem primeiro te ferir profundamente. Primeiro vem o sofrimento, mas depois do sofrimento vem a graça, vem a graça, vem a graça. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: se está doendo, se a porta está fechada, Samuel está vindo aí. Samuel está vindo aí. Samuel está vindo aí e vai valer a pena toda dor, vai valer a pena toda lágrima, vai valer. Eu estou profetizando aqui nessa noite porque tem alguém recebendo. Se essa porta está fechada, é porque Deus está dizendo para você: quando Samuel chegar, você vai dizer: valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Deus nos coloca em crises. Olhe para cá, isso parece um paradoxo. Deus nos coloca em crises para a gente gerar solução. Deus cria a crise para a gente gerar aquilo que naturalmente a gente não iria gerar. Quando Deus precisou de um governador no Egito, Deus colocou José dentro da prisão. Quando Deus precisou de um rei para substituir Saul, Deus foi atrás de Davi, quebrou Davi, doeu no coração de Davi, foi perseguido por Saul, foi mirado pela flecha de Saul. Mas quanto mais Penina se levanta, mais Deus está dizendo para você ficar tranquilo. O milagre está sendo gerado, a bênção está sendo gerada, o favor está sendo gerado. Persevera! Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Consegue levantar essa mão direita mais uma vez? Levanta a mão direita, porque isso aqui é profecia. Tem alguém entendendo o que o céu está falando aqui essa noite? Segura, mantenha essa mão levantada, por gentileza, por um minuto. As duas mãos, para ficar bonito. Eu sei que está doendo. Eu sei que Penina irrita. Eu sei que não está sendo fácil.
Gente que começou depois de você, já está na sua frente, já tem tantos filhos, já gerou tantos frutos, e parece que você não sai do lugar, parece que não decola, parece que não deslancha, parece que o negócio não vai para frente, parece que está travado, e de fato está, porque Deus está te colocando nessa crise, para você perseverar um pouco mais, para orar um pouco mais, para descer um pouco mais, porque quando o milagre chegar, você vai dizer: valeu a pena. Você consegue ficar comigo de pé nessa noite? Aleluia. Pega na mão desse crente da esquerda e da direita. Consegue pegar na mão dele? Consegue pegar na mão dela? Aleluia. Está doendo, mas Samuel está sendo gerado. Está doendo, mas o milagre está sendo gerado. Está doendo, mas a bênção está sendo gerada. Está doendo, mas você vai dizer do outro lado: valeu a pena perseverar. Valeu a pena. Quando Samuel nasce, Deus não deu apenas um filho para Ana. Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Talvez você está pedindo só um filho, Deus está dizendo: quero te dar mais. Está doendo porque quando vier vai vir o triplo. Está doendo porque quando vier vai vir o duplo. Está doendo porque quando vier vai vir 10 vezes melhor do que aquilo que você está pedindo. É isso que céu... tem alguém entendendo o que o céu está falando aqui? Manda a caçura, vai. Levante a mão desse crente, levante a mão dele, levante a mão dela. Talvez você não está entendendo por que é que essa porta está fechada, e Deus está dizendo para você: porque quando eu abrir, vai ser muito mais do que aquilo que você pediu para Deus. Quando Deus abrir essa porta, vai ser muito mais do que aquilo que você pediu. Tem alguém recebendo essa palavra? Levanta a mão desse crente, levante a mão dele, levante a mão dela. Samuel está sendo gerado na dor, no sofrimento, mas quando o milagre chegar, você vai dizer: valeu a pena. Levanta a mão e segura ela lá em cima. Levanta a mão e segura ela lá em cima, porque o céu está falando com alguém aqui nessa noite. Não é para você desistir, não é para você parar. Continua perseverando, continua acreditando. Se eu fosse parar na primeira pedrada, eu já teria parado há muito tempo. Se eu fosse desistir de pregar na primeira crítica, eu já teria parado há muito tempo. Deus não te trouxe até aqui para você parar no meio do caminho. A trajetória é grande, a história é grande, e aquilo que Deus tem para você é maior do que aquilo que Ele tem para a menina. Pega, pega, pega. E manda caia chorerrasse. Ele tem a chave. É Ele que fecha. É Ele que abre. É Ele quem decide. É Ele quem areia, suiada. É Ele quem resolve. Levanta a mão direita, a mão esquerda, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui. Oh, meu Deus. O Espírito Santo está falando com alguém aqui que a partir de hoje estou escrevendo uma nova história. Eu não estou falando isso para mexer com as suas emoções. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu sou profeta. Eu vim trazer uma palavra do céu para alguém aqui nessa noite. Vai ter mudança de vida, vai ter mudança de rota, vai ter mudança de história. Quando Ana desceu e derramou a sua alma no altar do Senhor, a partir daquele dia ela voltou para casa diferente. O céu está me dizendo: tem mudança de vida. Pega! Ui! Alabandai a terra, cara abaixo. Recebe. Espírito Santo, meu
Consolado. Espírito Santo, sabes quem eu sou. Estenda as mãos em direção à sua casa. Rumo pela fé. Tem milagre sendo gerado lá. Você não gerou filhos para o inferno. Você gerou no altar para permanecer no altar. Tem reconciliação, tem salvação chegando dentro da tua casa. Samuel está vindo aí. Samuel está vindo aí. Recebe dessa graça que está descendo hoje aqui. Recebe. Tem milagre te alcançando lá. Tem milagre chegando lá. Tem milagre chegando lá. Pega. Toma posse dessa profecia. Toma posse. Eu já ia entregar o microfone. Mas o Senhor, antes disso, já tinha colocado uma palavra no meu coração. Aí o pastor Fernando chegou aqui e disse: fica à vontade. Então eu recebi isso como confirmação da parte do Senhor. Eu venho para o altar. Sonho de abrir uma empresa, abrir um negócio, fazer uma faculdade. Esse ano de 2024 eu quero comprar com você. Eu quero entrar na sua loja. Eu quero te cumprimentar. Eu quero estar lá no culto de ação de graça junto com o pastor Fernando no dia da inauguração da loja. Tem gente recebendo, porque isso aqui é profecia. Se quiser vir toda a igreja, venha, porque Deus tem milagres aqui essa noite. Eu espero você no altar. Eu quero ser mais ousado ainda na autoridade desta palavra. Se tem alguma mulher aqui que não gera, que Deus fechou a madre, pode vir para o altar. Venha, Ana. O milagre está sendo gerado aí. Era da candarabachura calada. Tem coisas grandes sendo geradas nesse ano de 2024, é só o começo. Aleluia, 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 aleluia. Vem cá, pastor Fernando. Coloca a mão na cabeça dessa irmã. Oh meu Deus, a palavra profética está sendo liberada. Tem portas sendo destravadas aqui nessa noite. Deus está abrindo porta de milagre, de providência. Toma beira, batom, tete, capata, cachada. A chamada que arde no teu coração está mais viva do que nunca. Deus te chamou para ser profeta. Pega, 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 pega. Vai aí, vai ungindo, vai abençoando. Recebe, 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 recebe. Toma posse, toma posse, toma posse. Toma, olha aí, pega, pega. Recebe a minha glória. Tem algo novo sendo liberado. Glória, recebe a minha glória. Pega,